Agora eu gostaria que você comentasse sobre então os efeitos do que o Leão 13, quais foram os efeitos disso na prática? É, institucionais foram muitos, né? O Papa Pio X, quando ele escreveu a Pascendi, ele recomenda qual que é a cura para o modernismo, Antídoto, né? né? Estudar São Tomás, e ele coloca uma pena canônica para as faculdades que não adotarem São Tomás como seu mestre e não tiverem seu currículo baseado sobretudo em São Tomás, né? Ou seja, eles não podiam mais dar diplomas, né? São Pio X, ele estabelece uma espécie de polícia secreta, que é a Sodalitium, né? Que é uma espécie de investigação de modernistas, né? Para tentar conseguir provas para quem eram os modernistas infiltrados, né? E apesar de todo esse esforço, você tem, digamos, essa aparência institucional de uma ortodoxia tomista, você tem o ensino de tomismo em todas as universidades, só que do nada, lá pra década de 50, você vê tudo isso caindo do noite pro dia. Né? É Da impressionante. noite pro dia. Foi assim, completamente do nada. E o que aconteceu então? Se você olhar bem os registros, bom, você tinha lá Delubá, você tinha outros autores modernistas que já O estavam. Baltazar. Baltazar, já estavam dando aulas em universidades bem antes dessa década. Né? Ou seja, eles estavam ensinando o quê? Tomismo, certamente. Só que o que acontecia, né? Certamente, no meio das aulas, chamava algum aluno ou outro para reuniões secretas, né? Grupos de estudo particulares, e ali você falava as verdadeiras ideias deles. Né? Porque eles foram de fato muito inteligentes em como que usurpar todo o sistema católico, toda essa instituição para eles, né? Eles estavam já nas comissões de liturgia, eles estavam nas comissões bíblicas, eles estavam em todos os lugares, estavam nas universidades, foram tomando tudo. Então, assim, os papas tiveram muito cuidado e se esforçaram muito, como que num último momento de. Como nós, se nós estamos nos últimos momentos de vida, nós temos aquele espasmo de querer lutar pela própria vida. Então a igreja estava justamente percebendo que esse câncer estava se alastrando, ele quis lutar com toda a sua força, né? Porque você nunca viu um magistério tão forte como esse do século XIX para o século XX. Né? Você nunca viu tantas encíclicas em tão pouco tempo e tão fortes, né? Sobre coisas tão sérias. Né? Leão 13 foi o papo que mais escreveu encíclica na história. Sim, sim. Pô, Pio X, São Pio X, São Pio, Pio XI, Pio XII. Escreveu tantas coisas importantíssimas, justamente porque eles sabiam que o perigo era iminente. E, de fato, Era. se instaurou, né? O modernismo, de fato, entrou completamente na igreja. E hoje ele é um para a hierarquia, né? A hierarquia é praticamente inteira modernista. Né? Gostaria que você comentasse sobre o termo neotomismo. O combo Idade Média está com 40% de desconto, frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela. O neotomismo é, assim, vamos pensar na história do tomismo. Né? Você tem 3 grandes momentos do tomismo. Né? O original e o imediatamente depois, por exemplo, João Caprelo, ele seria considerado desse primeiro tomismo, dessa primeira escolástica. Depois você tem a escolástica barroca, né? Que é justamente a do siglo del Ouro espanhol. Né? E por fim, o neotomismo é esse de Leão XIII. Então, o neotomismo, ele é justamente esse tomismo final, esse tomismo dessa última tentativa, e que ele de fato foi forte. Houve muitos grandes filósofos gigantescos, que, no entanto, talvez comparado, como sempre, a totalidade dos professores universitários eram poucos. Né? Ou seja, pô, na minha universidade eu tenho ali Garrigou Lagrange dando aula e no outro lugar Baltazar, Runner, Jacques Maritain. Né? Aliás, Jacques Maritain que passou esse tempo todo durante essa perseguição ao modernismo quietinho sobre suas ideias, né? Foi só a coisa amenizar um pouco mais que ele lançou o seu livro Humanismo Integral, lá pra década de 40. Né? Antes disso, ele era tido como um tomista, assim, íntegro. Né? Quem que você acha do maior nome do tomismo no século XX? Fabro. Fabro. Pois é. É difícil. O Fabro, ele é o maior metafísico e talvez o mais influente. Só que tem um outro que eu tenho bastante carinho, que é Santiago Ramírez, né? Santiago Ramírez, ele tem uma obra de 2 lados, uma obra moral e uma obra lógica. Né? E eu acho que a parte moral de sua obra é muito importante justamente para resgatar essa moral humana que o tomismo sempre favoreceu, que é a busca pela felicidade, né?
Que no fundo, ser moral é ser isso, é ser feliz. Ser católico não é algo desgastante, não é algo depressivo, não é nossa, que droga ser católico, né? Você tá sendo católico para ser feliz, né? E Santiago Ramírez é muito importante a escrever um tratado de moral que começa justamente com o Tratado da Felicidade, o Tratado da Bem-aventurança, né? Ao contrário de, por exemplo, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório começa o seu tratado de moral com os casos de consciência. Então, assim, é justamente os contextos e tudo. Então, é justamente mais a forma da lei do que a felicidade, né? Eu acho que é importante o tomismo na área moral por causa disso. E você, o que você pensa do neotomismo? Tem gente que critica essa expressão, né? Neotomismo, fala que seria uma corrupção, que o certo seria ser atomismo mesmo. É que assim... É só uma questão de opinião, só. Existiram maus neotomistas. Existiram, né? Talvez porque a coisa era tão institucionalizada que ela ficou meio mecânica, né? É o que o Padre Caldeirão chama de tomismo fast food. Tipo assim, eu só vou repetir o que São Tomás falou sem prestar muita atenção no verdadeiro mistério que tem por trás da doutrina dele, né? Perfeito, é um mecanicismo, né? Então, nós estamos ensinando São Tomás de Aquino porque nós somos obrigados a ensinar São Tomás de Aquino. Sim. Nós não vamos nos aprofundar na doutrina. Porque o tomismo, por mais que nós tenhamos passado esse tempo todo falando bem, ele pode ser aprimorado em certas áreas e principalmente no último século. Começa com Cornélio Fabro e termina agora né, com o Padre Calderon, né? Então, há certos aspectos do tomismo que eles podem vir a ser aprimorados. Santo Tomás de Aquino, ele erra, por mais que ele seja o doutor da igreja, o maior dos doutores, e a filosofia dele é própria da igreja católica, ele erra, por exemplo, na Imaculada Conceição. Ele tem certas doutrinas que podem ser melhoradas, aprimoradas, revistas. A cosmologia ela foi obsoleta de São Tomás de Aquino. Claro, não tinha os desenvolvimentos da tecnologia. Exatamente. A sua noção de, por exemplo, natalidade, né? Ou seja, São Tomás acreditava em animação diferida, né? Exato. Não tinha biologia na época. Então, os neotomistas, eles não estavam preocupados em aprimorar esse tipo de questões genéticas, biológicas, ou até mesmo na questão física. São Tomás de Aquino, ele erra em como o universo ele funciona, né? Não funciona a partir de esferas, tem toda a questão da gravidade, e eles não se preocupam em aprimorar essas doutrinas. E por conta disso, né, o tomismo ele vai virando meio palhaçada. Isso. Então, assim, no sentido de, tipo assim, você tem grandes temas surgindo na filosofia, como, por exemplo, sei lá, Einstein estava acabando de descobrir a questão da relatividade. Isso. O Big Bang acabando, mesmo que por um católico. Tá, mas como que é a interpretação tomista disso? Alguns tomistas, talvez os mais famosos, não estavam muito preocupados com isso. Tipo, vou ficar aqui com a filosofia, isso aí é coisa pra cientista, né? No sentido, tipo assim, parece ser algo desconexo com a realidade. Enquanto estava surgindo na mesma época, a filosofia analítica, que a gente chama hoje, que é uma filosofia que se propõe estar coadunada com a ciência, né? Então ela é muito mais atraente nesse sentido. Perfeito. Então, por exemplo, quando o Einstein descobre a questão da relatividade, poxa, é muito interessante você saber como que isso, né, como que nós podemos agregar o aristotelismo nisso. Porque tem questões que Einstein ele não responde. A filosofia de Einstein ela é quase que inexistente. Como assim? Eu estou em movimento, ou o barco está em movimento, tudo é relativo, as coisas não são relativas. Você tem que ter uma interpretação dos fatos, né? Exato. O fato é que se eu estou parado e um barco está passando na praia, o barco está em movimento, eu não estou. Então não tem esse tipo de relatividade. Mas a gente não tem, ou pelo menos não tinha, até chegar um certo tomista, né, atual, que é o Padre Calderon, esse tipo de união entre as ciências atuais e o tomismo. Então fala um pouco do Padre Calderon. Então. O Padre Calderon... Vocês estudaram a obra dele? Sim, bastante. Sem dúvida, assim, então vamos lá. Sem dúvida, o tomista... Se for dizer o meu tomista predileto, seria o Padre Calderon. Né? E é interessante porque ele tá num ponto um pouco polêmico, porque é difícil, assim, falar para quem gosta de tomismo, assim, quem gosta de escolástica, dizer que o seu filósofo preferido é um homem que tá vivo, que ele é argentino e que ele é da fraternidade São Pio X, né? Então, assim, tem muitos pontos polêmicos em cima de falar que Padre Calderon é talvez o tomista mais importante que nós temos, né? E, de fato, até a própria fraternidade, ela parece padecer de um certo eurocentrismo de ignorar o Padre Calderon fora daqui no Brasil, né? Porque você vê lá fora ninguém falando do Padre Calderon, você vê sobretudo falando do Padre Glesio, que é um grande teólogo, mas ele fala textos incríveis sobre a missa, sobre a questão do Papa, sobre o concílio, sobre a liberdade religiosa, mas é isso, ele é um teólogo que fala dessas questões da crise. O Padre Calderon, de fato, ele é sistemático, né? O Padre Calderon tem obras sobre lógica, tem obras sobre metafísica, tem obras sobre física, tem obras da crise, tem uma obra sobre missa. Então, assim,
é um filósofo completo, um filósofo teólogo fechadinho, né? E fora daqui, ele não tem relevância nem alguma. É uma pena, né? Fala um pouco da física do Calderon. Pois é, o padre Calderon, ele escreveu um texto que é esotérico, no sentido que ele, em tese, ele é só para ser para os alunos lá de La Reja, né, do seminário. Mas algum benfeitor decidiu colocar isso na internet e nós tivemos acesso. E, de fato, o padre Calderon ele teve formação em física nuclear antes de se tornar padre, né? E o que ele tenta fazer ali é, sobretudo, coadunar duas coisas com o tomismo. O modo de entender a gravidade, que, apesar disso não parecer ser um problema, é um problema filosófico, e o modo de entender a relatividade. Né? E por que a gravidade é um problema? Né? Porque Santo Tomás falava que o primeiro dos movimentos é um movimento circular, porque é um movimento perfeito. O movimento circular você não tem perda de energia, você sempre continua sempre no mesmo ritmo e na mesma velocidade em cada um dos pontos do círculo. Né? Mas parece que, uma vez que você entende a gravidade e você entende como que o movimento funciona tendo suposta gravidade, parece que o primeiro movimento é o movimento retilíneo uniforme. Sim. Né? E aí, a grande questão do padre Calderon nesse texto é essa. Então, assim, como que eu vou explicar isso de maneira atomista, né? Então, se Santo Tomás errou por que meio, qualquer premissa errada, né? Então, assim, é basicamente esse o grande problema de... E qual a conclusão que ele chega? É que, de fato, o movimento retilíneo uniforme é o primeiro dos movimentos. O que não quer dizer que, de fato, o movimento circular é o mais perfeito dos movimentos. Ele seria mais perfeito, só não é o primeiro. Né? Entendi. Isso se deve, então, à falta de conhecimento do desenvolvimento da física Exato. no tempo de Santo Tomás, e não um erro de raciocínio dele, né? Exato. Tem algum outro ponto do padre Calderon que você gostaria de ressaltar na física? Deixa eu me ver. Bom, ele ele trata um pouco, que não é exatamente de física, mas de química, né? Que é a questão da matéria-prima e as partículas elementares, né? Que hoje a física, ela é completamente... A física e a química é completamente louca nisso, né? Pô, você dividiu um negócio em quark, não sei o quê, você divide e tem mais outras coisas, né? O átomo virou uma palavra sem sentido. Pois é. Átomo significa não divisível. Aí o átomo se divide, ué. Prótons, nêutrons e elétrons. Com tradução em termos aí. Pois é. E aí, existe uma ideia atomista que é da matéria-prima. Que, assim, é a primeira criatura de Deus. Deus cria essa matéria como que amorfa e sobre ela você vai colocar todas as formas de cada ente. Né? E o que é essa matéria-prima? Né? Tem um filósofo perennialista chamado Wolfgang Smith que ele tem um texto de física em que ele diz que o plasma quântico, né, que é justamente esse estado quântico de possibilidade, ela é a matéria-prima. Né? Porque é uma potência para todas as qualidades possíveis, né? Da matéria. Calderon discorda, ele vai dizer que não poderia ser, porque, por definição, a matéria-prima, olha só que interessante, ela não é sensível. A matéria-prima não é sensível. Aí parece contradição, a matéria é sensível, né? Mas não, a matéria-prima, ela é tão amorfa, ela é tão sem forma, tão primordial, justamente que é a primeira criatura de Deus, que se ela fosse conhecida, seria conhecida mediante o quê? Uma forma. Né? Porque eu só conheço algo mediante formas. E, portanto, ela é ininteligível nesse sentido. Nós temos um conhecimento como que negativo dela. Que, tipo, tirando toda a forma, ela é o que sobra. E é só isso que eu consigo saber dela. Né? E, portanto, as partículas elementares, né, os quarks, as flutuações quânticas, nós poderíamos chamar antes de elementos do que de matéria-prima. São elementos. Assim como na física antiga os elementos eram ar, fogo. Né? Então, basicamente isso. Esses estados primordiais da matéria tomou o lugar do ar, fogo, terra. Certo, por causa do desenvolvimento e o conhecimento da física. Então você acha que então o Calderon está melhorando então São Tomás nesse ponto, mas está se adaptando, interpretando esses novos descobrimentos sob a luz de São Tomás, sim, né? Sim. Deveria ser mais divulgado isso, né? Pois é, e não é. E por mais que seja uma pessoa adulta estudando sobre isso, nós percebemos que há de fato um hiato entre São Tomás de Aquino e agora essas doutrinas aparecendo, essa renovação, essa atualização de São Tomás de Aquino. Então ela começa com Fabro, ela continua com Calderon. O que o Fabro fez de atualização? Assim? Ele, na verdade, ele não é exatamente uma atualização, ele é como que um grande memorador. Ele lembrou de algo que todo mundo esqueceu. Que é o ponto principal da filosofia tomista, que é a distinção entre essência e ser. Olha só que interessante. A distinção entre essência e ser é, digamos assim, o ponto de partida, o ponto nevrálgico da filosofia tomista. Né? E, no entanto,
por exemplo, nas 24 teses tomistas, foi escrito pelo padre Eduardo Gon, né? E proposto pelo magistério da igreja por São Pio X e depois por Bento XV. E só fala um pouco antes das 24 teses para quem está nos acompanhando. As 24 teses tomistas é basicamente outra dessas, digamos, proclamações de Santo Tomás como filósofo da igreja, né? Em que se coloca as 24 principais doutrinas tomistas, desde as mais básicas até as mais complexas. A primeira, por exemplo, a distinção entre ato e potência. Depois, distinção entre matéria e forma. E por aí vai, até você chegar nas 5 vias, né? Essas 24 teses tomistas, elas foram escritas por o padre Eduardo Gon, e que em latim ele escreveu certo, numa parte específica lá em que ele fala que o ser, o esse, é distinto realmente da essência. Aí o padre Eduardo Gon era francês. E quando ele mesmo traduz para o francês, ele traduz errado. Ele coloca que a existência é diferente da essência, né? Então, ou seja, que a existência é diferente da essência. Mas que estranho ele cometer esse erro. Pois é. É por causa que é um erro tão comum e que, de fato, ninguém percebe. Nós traduzimos o Cardeal Caetano, que assim, veja só, ele tá bem próximo de São Tomás, no sentido cronológico, né? E ele não tinha entendido isso. É impressionante. Traduzindo ele, você pensava, caraca, como que é possível? Ele nunca escreve de maneira correta. Ele tinha uma confusão, um termo confuso lá, que era o ser da existência atual, a essência real. Então, assim, cada hora, cada página, ele usava um termo diferente. Era realmente algo, uma ideia tão distinta, uma novidade tão grande de São Tomás, que pouca gente entendeu. Né? E aí quem vai entender vai ser o... Cornélio Fabro. E aí então explica aí por que ele resolveu o problema, o que é o certo aí dessa... Porque ele, basicamente, o principal ponto, parece simples falando, mas foram tantos séculos de confusão que não é mais. Que existe 2 princípios no ente. Né? Então, o ente é tudo aquilo que é. Eu sou um ente, você é um ente. Né? A essência e o ser. Né? O ser é, digamos, o nosso fato de estar sendo. E olha só que interessante. Nós temos ser, nós não somos ser. Né? Pelo fato de que um dia nós não fomos e um dia vamos deixar de ser. Né? Ao contrário de Deus. Deus é e sempre foi. Ou seja, só Deus é seu próprio ser. Agora, a única coisa que nós somos de fato é a nossa essência. Então eu de fato sou um homem, eu de fato sou um humano. O senhor de fato é um humano. Né? E isso lembra, inclusive, aquela citação de São Bernardo, né? Eu sou o nada acrescido do pecado. Porque, sob certo aspecto, a essência, o que nós de fato somos, é um nada. Porque ela está em potência para ser. Ela só é quando Deus deseja que ela seja. Né? E aí, o que os tomistas erraram? Ao confundir esse ser com a existência. Ser não é existência. Você, no máximo, pode falar que é a mesma coisa por uma questão pedagógica. Porque talvez seja muito difícil explicar a diferença. Você pode dizer faz uma aproximação. Exato. Mas a existência, ela é, digamos, o fato de ser. Né? Porque existem coisas que são e não existem. Dá um exemplo. Deus é e não existe, por exemplo. Porque existir é existir fora de suas causas. Existir é ter um limite. Né? Ou seja, é você ter... Existere, é sair de algo, sistir de algo. Enquanto ser é puramente ser. Né? Deus não existe, Deus é. Ele não vem de nada. As provas da existência de Deus não seriam provas da existência. Exato, né? Exato. É provas do ser de Deus. Exatamente. Esse é o grande ponto de Cornélio Fabro, né? E com base nisso, ele retoma, digamos, o platonismo de São Tomás. Veja que no começo nós falamos que São Tomás era tido como demasiado aristotélico. Né? Só que Cornélio Fabro, nós poderíamos, né, sobre certo aspecto, falar que São Tomás, não de um aristotelismo tomista, mas de um platonismo tomista. Porque, com base nessa doutrina, nós entendemos a noção de participação. Que cada coisa tem um grau de ser. Né? Ou seja, um animal, o puro animal, ele é menos do que um homem. E um homem, ele é menos do que um anjo. E o animal é mais que um vegetal. Exato. Ou seja, cada coisa como que toma mais de Deus na medida em que ela é mais perfeita. Ela tá mais próxima, mais íntima de Deus. Pega bem a ideia de Platão mesmo. Exato, Parmênides, né? Então, exato. Interessante. Ou seja, nem São Tomás é um puro aristotélico. Interessante. São Tomás foi único mesmo. Então, só por causa desse trabalho, Cornélio Fabro foi um gigante. Curiosamente, Cornélio Fabro, depois da década de 50, ele decaiu completamente. Ele decaiu completamente.
Ele começou... Olha Mas só, ele renegou o que ele tinha escrito sobre ser? ele não renegou. Ele só, tipo, parou de escrever completamente, começou a escrever sobre outros assuntos. Começou a escrever livros sobre Hegel, muito livro sobre Kierkegaard, né? Ou seja, ele basicamente... Mas criticando ou tentando? Não, tentando convergir, assim. Eu acredito que foi, né, no vendaval do concílio ele foi levado, né? Que coisa, hein? Curioso, hein? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.